Sr. Primeiro-Ministro, a palavra que mais sobressai neste ano e meio em que o senhor tem responsabilidades é a palavra falhanço de várias políticas públicas que eu queria sublinhar hoje neste Parlamento. Em primeiro lugar, o falhanço na saúde, o falhanço na habitação, o falhanço na educação e o falhanço na política económica. Francamente, acho que o Sr. Deputado parou no tempo. Eu acho que vai transformar o Partido Socialista numa força política irrelevante para resolver problemas em Portugal. Não tem eco, é apenas a dor, para não dizer o sofrimento de quem perdeu o chão, de quem olha para a vontade política genuína do povo e percebe que afinal o povo não entende aquilo que os senhores querem para o país. Falhanço nas políticas públicas, acusou José Luís Carneiro no confronto direto com Luís Montenegro durante o debate no Parlamento a semana passada. O Primeiro-Ministro respondeu-lhe com a voz do líder do PSD a dizer que o novo líder socialista vai transformar o PS numa força política irrelevante. Luís Montenegro parece estar interessado em esmagar o PS da mesma maneira que António Costa, em tempos, achava que o PSD ia ser esmagado entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Não foi isso que aconteceu. Mas que interesse terá o PSD hoje em esmagar o PS? Ao Governo e ao PSD interessa um PS fraco, não um PS de rastos, escrevia esta semana o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, na sua coluna na página 2. Um mini PS que se torna relevante, como dizia Montenegro, torna o PSD e a governação completamente dependente do Chega. A pergunta é se é isso mesmo que Luís Montenegro deseja. Mas a verdade é que o PS tem contado pouco. Mostra-se disponível para aprovar a lei dos estrangeiros já depois do PSD ter negociado ou estar a negociar as alterações com o Chega, apresenta-se interessado em consensos que o Governo não valoriza e o Primeiro-Ministro até escolheu o novo diretor do SIED, que são os Serviços de Informações Externos, sem ouvir o PS, como era o costume. O Primeiro-Ministro já age assim, como se o PS fosse irrelevante. Como aconteceu em França ou na Grécia, os socialistas correm sérios riscos de uma erosão que os pode tornar num mini-partido. O eleitorado do PS é o mais velho, os socialistas perderam as elites, passaram ao terceiro partido parlamentar. Desde 2006 que nenhum candidato apoiado pelo partido teve mais de 1 milhão de votos nas presidenciais e o PS ainda não declarou apoio a António José Seguro e corre o risco de definhar ainda mais nas eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro. O estudo da GfK Metris noticiado no Expresso esta semana dava conta de que o PS está em risco de declínio estrutural em 122 concelhos do país. Olá, Political Junkies, este é o contexto para o nosso debate de hoje na Comissão Política. Estamos a gravar na tarde de terça-feira, dia 29 de setembro. Eu sou o Vítor Matos. Excepcionalmente estou a moderar a discussão à distância. E tens uma costela partida. Porque depois de um pé agora partiu uma costela e pronto. Podemos fazer um Espero-te melhor, Vítor Matos. Vamos fazer um concurso de apostas a dizer qual é o próximo osso que Vítor Matos parda. Atenção, nos próximos 2 dias não pode acontecer mais nada, Vítor Matos. Há um podcast de saúde SIC Expresso. Vou começar a participar. Pronto, está a ficar descontrolado, é melhor controlar o resto da sessão. Vais na Recentremos. Sobre o cálcio. E para a nossa conversa convidei o João Pedro Henriques, que há muitos anos acompanha o PS. Olá, Tchau. João Pedro. Tal essas costelas. Tchau, partigiano. Como vai? Também. Eu agora vou fazer o programa todo em italiano. Order. E os nossos comissários residentes, Eunice Lourenço, com a sua costela de zona do Oeste, sua costela católica e do Oeste. Intacta, além do Falaram mais. nisso. Não é? E o David Diniz, com a sua costela lisboeta e sportinguista. Olá, David. Ciao, comissário. É sempre um piacere essere aqui com voi. Muito bem. Então vamos embora. Vamos lá embora a isto.
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. João Pedro. Sim, viva. PS perdeu o chão e não percebe o povo, como disse Luís Montenegro no debate parlamentar da semana passada? Veremos isso nas eleições autárquicas. As perspectivas, de acordo com aquele estudo publicado pelo Expresso, não são brilhantes, mas enfim, veremos. Acho que são eleições em que tanto podem ser uma desgraceira total para o PS como enfim, um balão de oxigênio, ou até uma coisa a meio. Não, são absolutamente imprevisíveis neste momento, acho eu, em relação aos resultados finais. O PS tem uma vantagem grande sobre o PSD, 30 e tal câmaras, se não me engano, mas tem um eleitorado pouco urbano, tem um eleitorado, como já referiste... João Pedro, desculpa, eu não te perguntei sobre os autárquicos, eu perguntei-te se o PS perdeu o chão e não percebe o povo. É possível que não perceba, por exemplo, um segmento importante do povo, que é a juventude. Manifestamente, pelo menos o que acontece é que a juventude não percebe o PS. Portanto, foram-se todos embora, o partido está muito envelhecido no seu eleitorado e até agora não foi capaz de apresentar protagonistas que não estejam eles próprios muito desgastados pela governação. Eu vou dar um exemplo, para mim é o exemplo máximo, que é o José Luís Carneiro criou um conselho estratégico, que é uma espécie de um órgão que prepara um programa eleitoral para o PS, e o líder é Augusto Santos Silva. Com todo o devido respeito pelo mérito político e académico de Augusto Santos Silva, dificilmente seria possível encontrar uma pessoa que melhor simbolizasse o profundo desgaste da governação do PS. Portanto, sim, o PS perdeu o pé em relação ao eleitorado e neste momento não tem a oportunidade de repor a relação, a não ser que um bom resultado autárquico lhe forneça outra vez os instrumentos necessários para refazer a ligação com os eleitores. Eunice, a mesma pergunta. Porquê é que o PS não percebe o eleitorado, ou o povo? Se é que tu concordas com essa afirmação. Eu também acho que as eleições autárquicas nos darão sinais se é possível pelo menos reativar essa ligação. O PS teve uma relação de 8 anos de poder com o eleitorado e houve um desgaste nesses 8 anos e eu acho que, sobretudo na parte final, acentuou-se a ideia de que o PS ia dando algumas coisas ao eleitorado, não tanto quanto podia dar, dada a situação das contas públicas, mas era quase como que uma relação contratual e uma relação não sentimental. E eu acho que a relação entre partidos e eleitorados não pode ser só contratual na base de se nos derem votos nós damos isto. Tem de haver um bocadinho mais de identificação e é essa longa relação de 8 anos de poder e de certa forma contratual. Veio um líder, Pedro Nuno Santos, que é alguém que gera alguma, está-me a faltar a palavra, não é repulsa, alguma rejeição. E o estudo eleitoral que nós publicámos aqui há semanas, não este último da GFK, o do ICS, mostrava-nos que o eleitorado que votou em maio no PS, portanto no PS de Pedro Nuno Santos, é um eleitorado que se identifica muito mais como sendo de esquerda do que aquilo que era
tradicional no eleitorado do PS. Agora, Ou seja, perdeu o eleitorado do centro. Sim, que o PS estaria nessa rota de perder o eleitorado do centro e, portanto, deixar de ser um partido. A expressão em inglês é catch-all. Eu, como não gosto muito de expressões em inglês, um partido que vai a todos, ou que consegue apanhar vários setores do eleitorado. Este estudo da GfK também acentua um desligamento com alguns setores etários e setores económico-sociais dos eleitores, mas temos um outro líder do PS, um líder que tenta apresentar um PS mais ao centro, mais consensual, só que não está a conseguir ter ganhos nesse seu recentramento. Porque, por um lado, o governo parece não lhe dar a atenção que o segundo partido mais votado, é preciso também não nos esquecermos disto, o Chega é o segundo partido com mais deputados, o PS é o segundo partido mais votado, eventualmente merece, e depois porque José Luís Carneiro também corre aqui um risco, que é, ao mesmo tempo que se tenta apresentar como mais central, no sentido de centro político, e como mais motivado para consensos, às tantas parece que quer demasiado esses consensos e que está muito disponível para os fazer. E ainda andamos aqui, se calhar, quer dizer, José Luís Carneiro é o líder do PS há 2-3 meses, ainda estará à procura do seu tom certo, sendo que é uma procura com eleições à vista. David, esta estratégia do José Luís Carneiro de ressentamento e de aparente moderação e disponibilidade torna o PS mais irrelevante ou devia tornar o PS um partido que era suposto contar? Bem, eu acho que torna o PS mais paciente, que é uma coisa diferente daquilo que tu me perguntas, eu sei, mas porventura um ensinamento, ou seja, aquilo que aconteceu ao Partido Socialista no ano após a primeira eleição de Luís Montenegro, há de pelo menos ter levado o Partido Socialista a pensar que se calhar há erros que se cometeram e que precisam de ser abordados de outra maneira. Quero eu com isto dizer o quê? O PS de hoje não grita, não radicaliza, propõe, é muito propositivo, é construtivo, se tu quiseres, desse ponto de vista, não obstaculiza. Eu li uma entrevista do José Luís Carneiro ao Eco esta segunda-feira, onde ele inclusivamente diz que a proposta que tem sobre o IVA alimentar ser reduzido ou passado a zero, que não é uma proposta de lei, é uma mera resolução, porque o PS não tem, o PS percebe que não tem nas suas mãos a política fiscal, isso compete ao governo, portanto cabe-lhe só aconselhar e não tornar obrigatório por acordos parlamentares uma coisa que o governo não quer. Isto é tudo diferente daquilo que Pedro Nuno Santos fez. Eu não estou a julgar, quer dizer, cada um fez logicamente aquilo que achava melhor e mais eficaz, mas claramente há uma aprendizagem, ou seja, o PS entende que não fez bem e como não fez bem, mudou de tom e de estratégia. Agora, há uma coisa que me parece evidente também, não é? Que é, se tudo isto parece de bom senso e entendível, digamos assim, a comunicação, o tipo de comunicação do Partido Socialista é hoje a coisa mais cinzenta que é possível imaginar. Ou seja, isto para explicar, eu podia fazer outras notas críticas, mas isto para explicar que quando estamos a falar de estratégia política, há muitos instrumentos que são precisos tocar, não basta o posicionamento político mais moderado, se quiseres. Há muitos outros instrumentos que são precisos afinar e isso demora tempo, mas lá está. Já Luís Carneiro isso tem mostrado, pelo menos paciência ele parece ter. Eunice, de que forma é que um mini PS muito fraco interessa ao PSD? É um partido que, se isso acontecer, fica cada vez mais refém do Chega. Que racional? Eu acho que isto tem alguma racionalidade. Eu acho que o PSD está numa atitude de achar que lhe interessa arrumar o PS a um canto
e nessa atitude, como que tem medo de fazer acordos com o PS para depois, com receio de depois vir a ser acusado pelo Chega e encostado pelo Chega. Há aquela ideia que André Ventura muitas vezes tenta passar de que são partidos semelhantes, que PSD e PS é tudo o mesmo e portanto fazem parte destes 50 anos de governação e só o Chega é que se distingue. Ao distanciar-se do PS ou não aproveitar para se aproximar no PS em algumas políticas, eu acho que o PSD tenta contrariar essa ideia que André Ventura gosta de veicular, mas eu acho que não é possível contrariá-la, porque André Ventura vai sempre dizer aquilo que lhe apetecer e dizer o que quiser sobre PSD e PS. E fragilizando o centro, porque fragilizar o PS é também fragilizar o centro, fragilizar a moderação, fragilizar os consensos de regime que têm virtudes, embora hoje em dia parece que falar de consensos de regime é uma coisa muito má. E, portanto, ao fragilizar ou apostar numa maior fragilização ainda do PS, eu receio que o PSD esteja a cavar a sua própria fragilização. Porque o PSD está a governar exatamente, ou a tentar governar exatamente da mesma maneira que o PS, de certa forma, governou. Quando foi geringonça. Numa lógica quase que só de devolução de rendimentos, portanto, a mesma lógica contratual, e quando chegarmos a um momento em que já não seja possível devolver mais rendimentos, ou um momento de crise, a ligação contratual pode facilmente perder-se e depois aí só sobrará o Chega. João Pedro, isto é racional do ponto de vista do PSD ou pode ser perverso a médio prazo? Eu concordo com a Eunice, acho que isto pode ser perverso a médio prazo para o PSD. A médio, se calhar é mais curto, médio. Depende do que definirmos por médio. Porque eu compreendo que Luís Montenegro não queira dar pretextos a André Ventura para ele dizer que é o líder da oposição. Mas o que acontece é que André Ventura pode viabilizar 20 propostas do governo e continuará sempre a dizer que é o líder da oposição. Não, para André Ventura e para o eleitorado do Chega não há contradição entre ser um partido que viabiliza propostas do governo, pode viabilizar na imigração, pode viabilizar no IRS, pode viabilizar o Orçamento de Estado e ao mesmo tempo vai continuar aos gritos a dizer que é líder da oposição, apesar de, entre aspas, fazer os fretes todos à governação de Montenegro. Eu percebo que Montenegro que tente isto, acho que é um esforço gorado, e também percebo que o PS, estando os seus partidos à esquerda basicamente quase reduzidos à inexistência, tirando o LIVRE, perceba que já não pode crescer à esquerda e portanto tem que crescer ao centro, e portanto daí a atitude que tem tido tão moderada, por exemplo, na questão da imigração e na questão das conversas com o governo. Aliás, é uma moderação na questão de imigração que já vem do tempo de Pedro Nuno. Só que no tempo de Pedro Nuno essa imagem não colou. Não colou, ou seja, nós conhecíamos Pedro Nuno Santos e sabíamos que aquela pele de cordeiro que ele decidiu vestir, querendo ser um moderado, não colou depois. Ele próprio achará o mesmo, mas se calhar com conclusão diferente da minha, que é: eu devia ter sido mais radical ainda, porque aí é que isso ia viabilizar eleitoralmente o partido. Acredito que a estratégia do PS também é uma estratégia por fases, ou seja, esta fase de estar sempre a tentar dizer ao PSD: nós temos aqui propostas sobre A, B, C, D, E, F, G, H. Um dia, se for dado tempo a José Luís Carneiro para chegar lá, vai passar à fase de encostar o PSD ao Chega e bipolarizar isto rapidamente e tentar
digamos que aquele esforço que, aliás, premiou António Costa nas eleições de 2022, se não me engano, e que foi, na maioria absoluta, que foi encostar completamente o PSD ao Chega e ficar o PS de grande campeão de tudo o que não é Chega, digamos assim. Veremos se lá chega. Os resultados das autárquicas podem, se forem absolutamente desastrosos para o PS, podem ter implicações internas. Não duvido disso. Mesmo com um líder tão recente? Mesmo com líder. Depende da dimensão da derrota. Depende da dimensão da derrota. David, fala-nos então desse estudo sobre o qual tu escreveste no jornal desta semana, onde Francisca Azevedo, que é a diretora executiva da GfK Metris, diz que, para além de o PS estar em declínio em 122 concelhos e ter 58 concelhos considerados em críticos, com perda de muito eleitorado, e mais de 63 em risco elevado. E que os socialistas enfrentam uma retração eleitoral sem precedentes. O que é que pode representar para o PS, que tinha uma grande implantação autárquica nos últimos pelo menos 12 anos, quais são os grandes riscos para o PS disto, depois de perder a dimensão nacional, perder a dimensão local? Bem, convém começar por dizer que a crise do PS tem uma componente cíclica, quer dizer, não é só a estrutural, já vamos a essa, mas é absolutamente normal e tradicional que os partidos, quando estão muito tempo no governo, enfrentem uma fase seguinte que é de crise. Quer dizer, o PS sentiu isso quando o Mário Soares, em 83 e 85, lidera um governo do Bloco Central, e quando lidera, pronto, o ONU vai para si. Teve 10 anos na oposição. O PS teve 10 anos na oposição. David, deixa-me só refazer as contas. O PS, na verdade, não podemos só falar nos últimos 8 anos. O PS, desde há 30 anos, que teve 24 anos no poder, ou seja, 80% dos nossos dias, desde há 30 anos para cá, foram dominados pelo PS, 4 em cada 5 dias. E é este desgaste todo, não é só dos últimos 8 anos, embora os últimos 8 anos tenham sido importantes, que contou também no resultado das últimas eleições. Correto, mas depois há o outro fator, que é assim inteiramente novo, e que, na minha opinião, não estou a ler o relatório da GfK Metris, ou melhor, da Francisca Azevedo da GfK Metris, estou a dar a minha opinião sobre o que leio dali. Há um fator novo que muda estruturalmente isto, ou seja, quando um partido sai do governo, muito tempo de poder, como é que se encontra? E neste momento encontra-se não perante um sistema bipartidário como sempre, mas perante um sistema tripartido, e já numa fase adiantada. E é isso que o estudo da Francisca Azevedo nos permite olhar com outro cuidado, porque o exercício é correr as últimas 4 eleições, olhar concelho a concelho para as componentes económicas, sociais, demográficas de cada um desses concelhos, cruzar com os vários partidos e com a evolução das votações e tirar dali conclusões. E sim, a conclusão de Francisca Azevedo é pouco, se quiseres, vou pôr isto ao contrário, é um alerta muito sonoro para o Largo do Rato, mostrando como, numa boa parte, ou numa parte significativa dos concelhos do país, o PS está perante uma ameaça que ela não chama de existencial, mas que chama de, não tenho aqui a expressão, mas uma ameaça significativa, no sentido de estrutural, não é? Um processo de desinstitucionalização em curso. Pronto, o que significa... O que significa o quê? Que há territórios, porque o estudo depois parte em vários tipos de territórios, em 3, parte do país em 3, digamos assim, desse ponto de vista, e a sul, o PS... está em perda, mas a disputar sobretudo com o Chega, vários concelhos. A norte, muito especialmente a norte, a disputa do Partido Socialista é com a AD, ou seja, o PS ainda existe, ainda tem em alguns territórios alguma força, mas está a disputar não com o Chega, mas com a AD. Qual é o ponto disto e porque é que este relatório é muito estrutural? Até ao momento em que ela analisa, este é o ponto de situação, mas o alerta na verdade é outro, o Chega já começou e tem condições para crescer
também nos territórios mais a norte do Mondego, onde ainda não é tão significativo. E, portanto, daí a conclusão da Francisca Azevedo, alertando-nos, ou alertando o Partido Socialista em particular, de que as perdas que já existiram para o PS podem ser ainda mais significativas de hora avante. E isto é um alerta, ou seja, atenção, porque é claro que o futuro não está escrito, em política isso não existe, mas o Partido Socialista nem na vida, mas cabe ao Partido Socialista identificar as estratégias para fazer face aos desafios localmente identificados. Há muitas outras leituras que podemos fazer, mas lá está, não é de facto um estudo muito simpático, se quiseres, quando estamos a poucos dias de eleições autárquicas, onde ela alerta que nem sequer o facto de o PS ter desses 122 conselhos que tu falaste, 79 presidências de Câmara, é significativo o suficiente para que o PS acredite que vai simplesmente renovar os seus mandatos por ali. Até porque lá está, também há vários presidentes de Câmara que estão a sair, isso é significativo e não é o único fator de longe. Eunice, o José Luís Carneiro tem tempo. Isto é uma liderança que é suposto ter tempo, mas agora tem 2 eleições onde pode haver uma debacle. Uma debacle nas autárquicas é uma coisa séria num partido como o PS, porque os partidos dependem muito das suas estruturas de implantação locais, e nas presidenciais, apesar do PS já estar habituado a perder há 20 anos que perde de forma retumbante, não há nenhum candidato do partido com mais de 1 milhão de votos desde Jorge Sampaio. Não há nenhum candidato do partido com a hipótese de vencer. Nem sequer ter 1 milhão de votos. Sim. Portanto, o que é que acontece a José Luís Carneiro se perder estas 2 eleições de forma muito evidente? Eu acho que José Luís Carneiro pode ter tempo por 2 razões. Porque a responsabilidade pelas escolhas autárquicas foram de Pedro Nuno Santos. Se a derrota for muito grande, claro que isso afeta o líder em funções, mas as responsabilidades serão repartidas. Mas também terá tempo, porque ninguém quer ser líder do PS neste momento ainda, não é? É preciso deixar o PS passar por esta fase mais crítica, deixar passar as presidenciais, e nas presidenciais eu acho que claro que o PS mais uma vez geriu pessimamente todo o processo das presidenciais, tem sido um clássico, como dizias, nos últimos 20 anos, não consegue olhar para as eleições presidenciais a médio prazo de forma a ter uma estratégia que pelo menos tente ser vencedora. Agora, uma semana depois das eleições autárquicas, irá, ao que tudo indica, aprovar o apoio a António José Seguro. E, portanto, o resultado das presidenciais também, mais uma vez, terá responsabilidades repartidas pela anterior liderança, pelo histórico do PS. E pronto, por tudo isto, eu acho que José Luís Carneiro ainda terá tempo, e terá sobretudo tempo porque não há ninguém a jeito para o derrubar, para disputar a liderança, e eu diria no próximo ano. Sendo que José Luís Carneiro ainda tem um congresso para fazer e uma formalização da sua própria liderança para fazer algures depois das presidenciais. João Pedro, 2 derrotas seguidas nestas eleições não põem em causa a liderança de José Luís Carneiro só por facto de ninguém querer pegar no partido neste momento? Sim, não farão bem, de certeza, embora acredite que o tal vazio de ambição para lhe preencher o lugar também conte muito na estratégia de sobrevivência de José Luís Carneiro, se as eleições correrem tão mal como estamos aqui a antecipar ou a dizer que é possível. O PS tem neste momento, digamos, dois Dom Sebastião, dois Sebastiões, digamos assim.
Um está inscrito no partido há muitos anos, é Eduardo Cordeiro, peço desculpa. Isso foi uma... Um é Cordeiro, o outro é o Carneiro. Vocês compreendem a confusão, não é? Isso em italiano sou melhor depois. Mas compreendem esta confusão entre carneiros e cordeiros. Portanto, voltando atrás, o PS tem 2 dons Sebastiões em perspectiva. Um, Eduardo Cordeiro, que há de ser qualquer coisa um dia que queira, eventualmente, se o PS não arribar entretanto. E outro, tem que se dar, se quiser ser alguma coisa, tem que se dar ao trabalho essa maçada que é inscrever-se no Partido Socialista, e chama-se Mário Centeno. E, portanto, obviamente que é um personagem no horizonte, mas resta perceber se ele quer fazer parte desse horizonte ou se ambiciona, sei lá, ter um percurso agora mais internacional, perto do seu amigo António Costa, coisa assim. Não é claro. Ele diz que vai ficar no Banco de Portugal. Sim, mas isso é um lugar de retaguarda. Enquanto não tiver outro sítio para ir. Sim, isso é um lugar de retaguarda. Não. Sim, quer dizer, fica ele é no quadro sentido do Banco de Portugal, não é? Fica no sentido que não sai. Ele é funcionário do Banco de Portugal, sim, pronto, e fica. Quadro. Mas se surgir alguma perspectiva internacional muito mobilizadora, não estou a ver que ele fique no Banco de Portugal. Sabes que eu acho que, se me permites, é muito cedo para estarmos a declarar o óbito do Partido Socialista. Atenção, porque não acho que as autárquicas... Deixa-me só dizer uma coisa. Sim, o PS francês, por exemplo, teve resultados desastrosos do ponto de vista de eleições legislativas, mas aguentou-se com relativa força no poder local. E, portanto, as coisas necessariamente não evoluem em paralelo. Pode ser que um dia aconteça ao PS o mesmo que aconteceu ao PC, que é começar a perder votos nacionalmente e depois isso acabar por atingir o poder local, mas isso é pela mais... O PC é que sim pode ter uma péssima noite de dia 12. Mas atenção, deixem-me voltar ao ponto de se o Vítor me permitir. Se nós olharmos para as sondagens que têm sido publicadas, o PS tem hipóteses reais de vencer a Câmara do Porto, que é uma Câmara que não tem desde os tempos de Fernando Gomes Nuno Cardoso, já passou muito tempo. Isso é uma vitória importante para o Partido Socialista. E também ainda tem hipóteses de ganhar Sintra, embora dependa das sondagens, mas está ali na corrida, o que é, aliás, até relativamente surpreendente para quem vai acompanhando. A Câmara é PS. Não, sim, mas surpreendente no sentido de não... A candidata, sendo uma ex-ministra minimamente reconhecida e simpática, não é alguém que ande há muito tempo no território de Sintra, coisa que Marco Almeida do PSD... apoiado pelo PSD, tem. Ele voltou a ser do PSD, pode dizer Marco Almeida do PSD. Pode reclamar para si próprio. Agora, obviamente, eu não espero uma noite feliz inteiramente para o Partido Socialista. Atenção, a menos que consiga ganhar Lisboa, que seria uma surpresa, mas vai perder Gaia, que é uma Câmara importante, pode ainda perder Sintra, pode perder algumas câmaras que são estruturalmente importantes, mas também pode ganhar algumas, sei lá, o PS pode ganhar Faro. Para efeitos do comentariado da noite eleitoral, seria interessante definirmos um critério do que é uma vitória e do que é uma derrota. Porque nas autárquicas João Pedro, há vários critérios. A vitória pode ser... Acho que vai ser muito fácil identificar isto. A vitória pode ser ter mais câmaras do que o adversário, para já, logo à partida. Ora, pode ser uma vitória mitigada ou não é? Sim. Esse cenário não se coloca nestas eleições. De haver um quase empate, não é? Pode haver. Com a quantidade de câmaras que o PS saem os autarcas e encanta outros novos e que têm riscos de perder. O PSD tem o mesmo problema. Mas se me permitem, deixem-me dar o salto em frente. Estávamos a falar de autárquicas, mas o meu ponto era estrutural. Porque é que eu acho que é muito cedo para declarar o óbito do Partido Socialista? Para além de o ciclo mais imediato não me parecer uma coisa, quer dizer, de morte imediata, há uma perspectiva de médio prazo para o Partido Socialista que pode não ser uma coisa, quer dizer, o futuro da disputa política em Portugal não está destinado a ser entre a AD
e o Chega, muito menos este tipo de AD e o Chega. Se nós entendermos que há um desfazamento entre o que o PS percepciona como sendo, ou a maneira como o PS posiciona e o sentimento da opinião pública, deixem-me dizer-vos que ele é particularmente alargado. E já agora, de caminho, conto-vos que li no Financial Times deste fim de semana, há um artigo muito interessante que também reflete sobre Portugal. Portanto, só para não acharem que eu estou aqui na teoria política estrangeira, que é do John Burn Murdoch, que eu voltei meio cito por aqui, e é muito interessante que o título dele é será que o sistema político, o political establishment, abriu caminho ao Trump e ao Farage? E refletindo, isto é um artigo dele a falar sobre a dissintonia entre o que pensa a opinião pública e o que pensam os eleitos de cada dos partidos. Okay? Em vários países, ele parte de um estudo científico que é feito, particularmente interessante, já fui espreitar entretanto, em vários países da União Europeia, e onde se debruça sobre Portugal, e sem surpresa vou-vos contar que em Portugal também há uma divergência entre os partidos, não é o PS, entre os partidos do sistema e aquilo que as pessoas ou os cidadãos em média pensam, não tanto do lado económico, das propostas económicas, mas do seu posicionamento cultural. E esse desfazamento em Portugal é mais acentuado, aliás, diz o estudo, não digo eu, do que na maior parte dos países da União Europeia. Portanto, atenção, o PSD não é propriamente um partido que tenha tido nos anos recentes uma grande sintonia, portanto, parte desse ponto de vista do mesmo sítio que o PS, tem a vantagem de ter mudado o ciclo na altura que lhe era mais benéfica. O que é que o PSD consegue aguentar daqui para a frente e como é que lida estrategicamente com o desafio de um sistema tripartido pode colocá-lo numa posição de vantagem ou de desvantagem consoante o desenvolvimento, ou seja, pode acontecer que a próxima eleição não seja ganha pela AD, seja ganha pelo PS ou pelo Chega, e em nenhuma das duas o PSD AD saem numa posição nada confortável. Portanto, atenção, é claro que o PS hoje está numa situação delicada, para fazer especulação, mas é muito cedo para declarar-lhe a morte. David, obrigado por teres lembrado esse estudo publicado este fim de semana no Financial Times. É um bom momento para passarmos ao que não nos sai da cabeça. E desta vez começo eu. A mim não me sai da cabeça a minha costela, pois claro, e o lançamento. Tenho a costela na cabeça e o lançamento do meu livro na próxima quarta-feira. E o lançamento do meu livro, a biografia do Almirante Gouveia Melo, na próxima quarta-feira na livraria Bertrand do Chiado. Precisas de boleia, Vítor Matos, para a livraria e para a FNAC do Chiado? Não, Bertrand do Chiado, assim é que é, não é? Vou apanhar um Uberzinho daqueles conforto, com 5 bem almofadado. Isso. Se precisares de ajuda, avisa. Muito bem, obrigado. João Pedro Henriques, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça o aeroporto de Lisboa. Já aqui, da última vez que estive aqui, falei de visitar Berlim. O aeroporto de Lisboa, porque eu estive lá, porque fui a Berlim e vim, e aquilo fez-me lembrar estar numa situação de absolutamente terceiro-mundista, de capacidade física sobrelotada em relação à procura. Ou seja, aquilo remeteu-me um bocadinho para a história do Elevador da Glória. Eu não consigo deixar de pensar que a tragédia do Elevador da Glória se deve em parte a uma sobreutilização dos equipamentos pressionada pela pressão turística. E o aeroporto de Lisboa está no mesmo problema. É completamente terceiro-mundista a forma como as pessoas são atendidas no aeroporto de Lisboa, que ele tem, e há uma pressão louca para do mundo digamos, dos agentes turísticos para que se recebam cada vez mais passageiros, e o aeroporto pura e simplesmente não tem capacidade para atender o número de pessoas que está a atender, nem para receber o número de voos que está a receber, nem para depois fazer as correspondentes descolagens, porque quem aterra depois tem que descolar. Eu sugeria
aos protagonistas da política na cidade, que a propósito do acontecimento do Elevador da Glória, da tragédia do Elevador da Glória, mas também a propósito do aeroporto e da sua manifestamente exaustão como equipamento, façam uma reflexão profunda sobre a necessidade de arrefecer um bocadinho a cidade e na sua procura turística. Muito bem. David, o que é que não sai da cabeça? Olha, eu ando com uma propensão para ouvir o outro lado, ou se tu preferires, para procurar perceber os argumentos das pessoas que não partilham aquilo que eu considero ser o mais importante para o país, ou para o nosso futuro coletivo, ou mesmo que não partilham a minha visão do mundo e do que deve ser o ideal de uma pessoa. E no meio disso, para além daquele estudo que ainda há pouco te falei, que descobri no Financial Times, fui ouvir um dos últimos episódios do podcast do Ezra Klein no New York Times, onde ele convidou para o seu programa uma personalidade muito querida para a direita mais conservadora norte-americana, chamada Ben Shapiro, que acaba de lançar nos Estados Unidos um livro contestando aquilo que muitas vezes porcávamos chamando de agenda woke, ou se quiseres, os radicalismos mais à esquerda. O Ben Shapiro é um apoiante, não entusiasta, mas um apoiante de Donald Trump, e durante aquela hora e meia trocou argumentos, e eu estou a usar a expressão que eu acho que é mesmo a correta, trocou argumentos com o Ezra Klein, que é um comentador liberal, portanto mais à esquerda, mais próximo dos democratas, sobre a América de hoje e a América de amanhã. É muito interessante perceber como duas pessoas inteligentes, ainda que partindo de pontos de partida tão diferentes, tão amplamente diferentes, conseguem conversar de maneira muito tranquila, nada exasperada, procurando perceber porque é que o outro pensa assim, sem necessariamente com isso querer aproximar-se do argumento do outro. É só compreender o argumento do outro. É um podcast que eu recomendo muito. Este episódio chama-se We Are Going to Have to Live Here with One Another, ou seja, nós vamos ter de viver aqui uns com os outros, e que recomendo muito porque se pensarmos com o mesmo distanciamento, talvez consigamos compreender um bocadinho melhor o mundo em que estamos, ou se calhar não é por isso, é mesmo só pelo que diz o título, nós vamos mesmo ter de viver aqui uns com os outros. E é isto. Eunice. Alerta cor-de-rosa, depois desta profunda reflexão. Isso é que deixei para o fim. Momento vidas. Depois desta profunda reflexão do David Inês, que terminaria lindamente esta comissão política, vem o suplemento Globos de Ouro. Mas é que eu vi isso tudo ontem. E o que não me sai da cabeça são os Globos de Ouro. Mas não te ficou na cabeça. O que não me sai da cabeça são os Globos de Ouro, porque tenho uma ligeira dor de cabeça em algum sono devido à noitada, porque eu fui aos Globos de Ouro no Coliseu dos Recreios, acompanhada de 3 adolescentes felicíssimas por ali estarem, e também não me sai da cabeça, porque hoje ainda estou a ver, como sou muito fútil, ainda estou a ver as fotos da passadeira vermelha e a comentar os vestidos e os fatos que por lá passaram. Foi muito bom para mim também. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Obrigado ao Gustavo Carvalho pela sonoplastia e ao Carlos Paes pela ilustração. Desta vez, despedimos-nos com isto. O secretário que está à sua esquerda está a fazer gestos com a boca, enviando-me beijos e a fazer assim, com o dedo no nariz, a fazer chiu, como quem diz, não conte. Há limites, Sr. Presidente, há mesmo limites. É o estado a que isto chegou. Vamos ver em que estado estamos para a semana. Adeus, Political Junkies.
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.